Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, e o nosso principal objetivo aqui é enaltecer a beleza que já existe em você, com conversas sobre autoestima, sobre identidade, amor próprio, evangelho e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, aquele papo de amiga que eu amo fazer aqui com vocês, pra gente se sentir mais confiante, mais completa, mais próxima do nosso Pai, do nosso Deus, para vivermos uma vida plena, a vida que Ele espera de nós. Vamos falar um pouquinho sobre orgulho. Estou muito ansiosa para compartilhar com vocês. Então não esquece de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e também compartilha com uma amiga, alguém especial que vai ser muito edificada e precisa também ouvir essa mensagem. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Falar sobre o orgulho. Hoje é um pouco mais fácil para mim durante todo esse processo que eu tive com Deus, né? Depois da minha conversão, depois de quase 2 anos caminhando com o Pai. Quando nós nos aproximamos a Ele, quando nós estamos mais sensíveis ao Espírito, Ele vai nos moldando, nos mostrando onde estão as raízes dos nossos problemas, onde estão nossos pecados, o que nos faz distanciar da presença dele, aquilo que nos faz ser suscetíveis a desviar da presença, a não buscarmos a presença. Então ele vai nos apontando, o Espírito Santo vai nos incomodando, vai tirando toda a escama, vendas que estão nos nossos olhos. Deus me mostrou, pôde me mostrar o quanto eu era uma pessoa orgulhosa, o quanto eu tinha dificuldade em pedir ajuda, o quanto eu pedia a direção de Deus, mas quando recebia, não fazia, preferia fazer o meu caminho, porque com o orgulho vem a prepotência de achar que as minhas decisões são as melhores, aquilo que eu faço é o melhor, eu consigo ser bom em todas as áreas, então eu não preciso de ajuda. E o orgulho acaba nos cegando, o orgulho acaba nos distanciando da presença do Pai, até porque Deus fala em sua palavra que Ele é humilde e manso de coração e Ele se opõe aos orgulhosos. Então, quanto mais orgulhosas nós somos, mais nos distanciamos do amor do Pai, mas nos distanciamos do plano original, da identidade humilde que Ele nos deu. O orgulho, princesa, ele também está muito ligado à nossa necessidade, ainda mais hoje, por aceitação, por ser bem vista na sociedade, pelos status que acabam determinando quem nós somos. O orgulho faz com que a gente não escute conselhos de outras pessoas. O orgulho faz com que nós não gostemos da repreensão, não gostemos de feedbacks negativos, não gostemos quando nos apontam onde devemos melhorar. E eu tinha muita dificuldade em ser repreendida, em receber feedbacks negativos, em errar, principalmente. Eu não admitia que eu errasse. Acabava refletindo isso nas pessoas que estavam ao meu redor, porque eu também não admitia o erro delas. Olha como isso é muito profundo, né? E é mais perigoso ainda quando esse orgulho ele é velado, porque a gente acaba se enganando, achando que estamos no melhor caminho, achamos que estamos bem sendo autossuficiente, achamos que estamos bem julgando outras pessoas, achamos que estamos bem com os nossos próprios conselhos, sem ouvir, sem prestar atenção no que as pessoas que nos amam estão falando para nós, principalmente Deus, que ama nos direcionar. E Ele ama quando nós temos um coração humilde, porque nós sabemos que o Pai está conosco, nós sabemos que o Pai está mais presente com a gente do que nunca quando Ele nos repreende. Eu aprendi num processo muito doloroso a amar a repreensão de Deus, a amar quando Ele me direciona, quando Ele me muda de caminho, quando Ele fecha uma porta, quando Ele me mostra onde eu estou errando, aonde eu pequei, aonde eu falhei, onde está a raiz desse problema.
para que eu possa enxergar, porque essa é uma forma do Pai nos falar: filha, eu te amo e é por isso que eu estou te conduzindo. É por isso que você está passando por esse deserto, por esse desafio, por essa tempestade. É por isso que eu estou te amassando, para que o melhor suco saia de você, para que o melhor perfume saia de você, para que a cada dia você se pareça mais comigo. Eu preciso te amassar, eu preciso te lapidar. Que dia após dia esse orgulho possa ir saindo do seu coração e você possa ser mais humilde para servir mais, para buscar mais ajuda, para se parecer mais comigo, para cumprir o propósito que eu tenho para você, para que eu possa dar para você aquilo que eu quero te dar. Essa é uma demonstração de amor e nós precisamos amar. Quando Ele nos coloca na parede e nos fala: filha, não é assim, não é assim, não é assim, porque o Pai demonstra o seu amor, direcionando, mostrando, para testificarmos isso, para lermos na palavra algumas consequências do orgulho e como Deus já fala isso, como Deus, através dos seus profetas, nos fala de não ouvirmos a direção dele. Nós vamos juntas hoje ler Jeremias. Jeremias, um dos grandes profetas de Deus. Ainda que Jeremias não se sentisse confiante para aquele chamado, tanto que ele até fala para Deus: mas pai, eu nem sei falar, eu sou como uma criança. Deus tira o medo dele, Deus assegura a ele que ele estaria com ele e que o próprio Deus, o próprio Pai, daria as palavras para ele, que ele não precisava temer porque Deus daria capacidade. A primeira parte é muito linda, princesa, eu te convido a ler todo Jeremias, mas hoje nós vamos focar no capítulo 42 e 43, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui. O povo de Judá estava em uma situação totalmente contrária. Sabe aqueles períodos em que Deus precisa mais nos amassar, em que a nossa fé é provada, tempos de escassez, tempos de tribulação, tempos de perseguição, dúvida, tempos de agonia no coração. Então imagina, o povo de Judá estava nessa atual conjuntura. Aquele momento que você olha para os lados, você não enxerga nenhuma perspectiva, você olha para os lados, você não encontra uma solução, você olha para os lados e você não entende a direção de Deus, você não entende o porquê está passando por aquilo, você precisa de respostas, então você vai buscar em diversos lugares, ouve várias mensagens, vai no culto, espera que Deus levante um profeta para falar com você, você não entende nenhuma das circunstâncias e precisa de uma direção. O povo de Judá está sendo perseguido pelo rei da Babilônia, estão com medo e eles pedem uma direção a Jeremias. Eles pedem para que Jeremias, o profeta, se conecte com Deus, fale com Deus e dê a eles uma direção. Se eles devem permanecer nessa atual conjuntura de perseguição, dessa atual conjuntura de escassez e que Deus pode transformar essa realidade deles, ou se eles devem voltar para o que é mais confortável, para a terra do Egito. E eu não sei se vocês lembram da terra do Egito, mas Deus livrou o povo de Israel da terra do Egito e das mãos do faraó, porque Egito representa escravidão. Egito representa prisão, representa pecado. E por mais que o povo de Israel, quando foi liberto por Moisés, sabia o quanto que eles estavam sofrendo lá, sabia o quanto eles estavam sem paz, inquietos, tanto que eles até clamaram para Deus para levantar um libertador. A gente pode ler, né, que durante o percurso do povo de Israel até a terra que o Senhor prometeu, muitos ali reclamaram, porque a coisa começou a apertar, a comida começou a faltar, o dinheiro começou a faltar, as perseguições aconteceram, estavam indo atrás do povo de Deus porque não queriam que eles chegassem à terra prometida. E o povo de Israel acaba reclamando, falando para Moisés que era muito melhor quando eles estavam no Egito. Olha o pecado, princesa. Era muito melhor quando eles estavam no Egito, porque no Egito eles tinham pão, eles tinham carne, eles tinham os mantimentos. Ainda que eles sofressem, era uma situação cômoda, era uma situação em que não tinha tantas guerras, não tinha tantas perseguições, eles só estavam escravos. A gente pode ver que essa história se repete aqui também. O orgulho faz com que nós busquemos o que é cômodo. O orgulho faz com que nós
nos acostumemos com o status, nos acostumemos onde tudo deve ser no momento em que a gente quer, não pode ter falta de nada, não pode ter guerra dali, guerra daqui, porque isso nos faz sair da zona de conforto, isso nos faz sair do nosso controle. O orgulhoso, a orgulhosa, ela precisa estar no controle de tudo. E nessa conjuntura, o povo de Judá não estava no controle. Naquela conjuntura, o povo de Israel não estava mais no controle e nem estava sendo controlado pelo inimigo, que era o faraó. Eles estavam sendo direcionados por Deus. Pode às vezes ser incômodo, mas Deus está lá na frente e Ele sabe o quanto passar por esses processos, por esses vales, por essas perseguições lapida o nosso caráter, nos amadurece e nos faz ser mais humildes, permanecendo na vontade de Deus. E depois de 10 dias, o Senhor responde Jeremias e Jeremias fala ao povo de Judá o que Deus falou. Se vocês permanecerem nesta terra, ou seja, na terra da escassez, na terra dessa conjuntura de perseguição, na terra dessa conjuntura de situações adversas, de situações não confortáveis, então eu, Deus falando, eu os edificarei, ou seja, honrarei vocês e não os derrubarei. Eu os plantarei, o Senhor plantará eles lá e não vai arrancar. Porque eu estou triste pelo mal que lhes fiz, porque Deus sabe o que a gente passa. Deus, ele não está alheio aos nossos sofrimentos. Ele sabe que esse mundo jaz no maligno, mas ele disse que sempre estaria conosco. Então ele se compadece dos teus filhos. Ainda mais quando nós pedimos direção, ainda mais quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ainda mais quando nós almejamos que ele nos direcione. E até então o povo estava pedindo a direção. Só que o orgulho vai falar mais alto, assim como o povo de Israel. E ele continua: não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo, porque eu estou com vocês para o salvar e livrar das mãos dele. O Senhor fala para que eles não tenham medo. Deus nos testifica que ele tem autoridade sobre os nossos inimigos. Por que ele tem autoridade? Olha o que ele fala em seguida. Terei misericórdia de vocês para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Ele terá misericórdia do povo de Judá e por ele ter misericórdia do povo de Judá fará com que o rei da Babilônia também tenha misericórdia do seu povo. Então ele testifica aqui que ele tem autoridade sobre os nossos inimigos. Ele faz com que os nossos inimigos tenham misericórdia de nós. Ele faz com que os nossos inimigos vejam a honra que ele vai dar ao teu povo. Ele tem autoridade sobre todas as circunstâncias, sobre toda a escassez, porque ele fala que edificará o seu povo. Ele honrará o seu povo. Mas aí vem as consequências da não obediência. O Senhor começa a falar as consequências e as consequências do orgulho, a partir do versículo 13. E ele fala: mas se vocês disserem, não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor seu Deus e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos fome. Não é igual à fala do povo de Israel? Exatamente igual. É o orgulho ferido. Se não permitir ser lapidado por Deus, isso é uma forma de orgulho. O povo não queria passar pelo processo, não queria obedecer a Deus, não queria renunciar às próprias vontades para viver as vontades do Pai, porque Deus estava assegurando honra. Mas o orgulho só nos faz enxergar as circunstâncias. As pessoas orgulhosas só olham as circunstâncias e não têm espaço para ter fé. Porque a gente só consegue ter fé sendo humilde, porque a gente acredita que Deus vai nos sustentar, Deus vai nos direcionar. E se Ele diz para não termos medo, em meio à tempestade, é para não termos medo.
O orgulho só nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos tão limitados enxergam. O orgulho inibe a nossa fé. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverem firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês estão com tanto medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Então todo o mal, todo o medo que eles estavam achando que aconteceria enquanto eles estavam no deserto, enquanto eles não viam as circunstâncias mudarem, Deus estava falando: se vocês voltarem para o Egito, se vocês voltarem para a terra da escravidão, para a terra de desvio, para a terra do pecado, aí sim vocês terão fome, é aí que eles teriam vergonha, era aí que eles iriam sofrer. Não conseguiam enxergar que o caminho que eles estavam indo era o caminho onde Deus queria que eles estivessem para amadurecer, para que não tivessem mais orgulho e para que pudessem usufruir daquilo que Deus queria para eles. O que o orgulho faz também é nos enganar. A gente se engana achando que o nosso caminho é o melhor, mas Deus estava falando: o caminho que vocês querem seguir, o caminho que vocês, no íntimo de vocês, querem ir, é na verdade o caminho da escravidão, o caminho da morte, o caminho da verdadeira escassez. E ele derramaria a ira dele se eles desobedecessem. A partir do versículo 19 é falado assim: o Senhor disse a vocês que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço essa advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida. Olha o que o orgulho faz. Eles, na verdade, pediram a direção de Deus, mas em seu íntimo já tinham escolhido qual caminho ir. Porque o orgulho faz com que nós achemos que nós tomamos a melhor decisão, que nós somos autossuficientes, que nós sabemos de alguma coisa, mas na verdade nós somos extremamente limitados e nós precisamos e devemos depender da direção de Deus. Agora, pois, estejam certos de que morrerão a espada, de fome e de peste, mesmo lugar aonde desejam ir para morar. Ou seja, para morar eles queriam realmente permanecer no lugar de escravidão. E Deus estava os advertindo e alertando: não vão para este lugar, porque é lugar de morte. Quando nós somos orgulhosos, nós não conseguimos enxergar a verdade. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus dele, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Cariá, olha como o Senhor fala: e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias. Nessa tradução é falado orgulhosos, mas provavelmente outras fala prepotência, Todas as palavras ligadas ao orgulho. Deus faz questão de colocar aqui: todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias. O orgulho, ele precede a queda. E era aquele orgulho velado, porque eles primeiro pediram a direção de Deus, mas eles só queriam ouvir o que agradava o ouvido deles. Eles estavam com a resposta pronta, eles já sabiam que eles iriam para o Egito, eles só queriam que Deus agraciasse o ouvido deles, eles só queriam que Deus fizesse a vontade deles. Isso é que o orgulho perigoso faz conosco. Tiveram a coragem de falar para Jeremias: mentira isso que você está dizendo. O orgulho é enganador. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Gente, que perigo. Princesa, o orgulho cega tanto, ele tampa tanto os nossos ouvidos, ele nos distancia tanto de Deus que nós não conseguimos enxergar Deus e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus.
Ali era um próprio profeta levantado por Deus, Jeremias, falando boca a boca com o povo de Judá, respondendo exatamente o que eles tinham pedido, e o orgulho impediu que eles ouvissem a voz de Deus. Era o próprio Deus falando com eles através de Jeremias, e o orgulho não permitiu que eles ouvissem. O orgulho enganador fez com que eles chamassem o próprio Deus de mentiroso, porque se eles estavam falando que Jeremias era mentiroso, eles estavam falando que Deus era mentiroso. Olha como o orgulho cega. Olha como o orgulho, ele é moldado em nós para satisfazer as nossas próprias vontades e percepções. Assim, nem Joanã, nem filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães do exército reuniram todo o remanescente de Judá, que todas as nações para as quais haviam sido dispersos tinham voltado para morar na terra de Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei, todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Outra consequência que a gente pôde ver nesse finalzinho do versículo 43 é que o orgulho, ele não impacta só a gente, ele impacta todos ao nosso redor. O orgulho ferido, o orgulho enganador, fez com que estes homens que não ouviram a voz de Deus, que desobedecessem, levassem todo o povo de Judá. Levou as crianças, levou as mulheres, levou as filhas dos reis, e todos foram até a terra do Egito, onde Deus falou: se vocês forem por essa terra, aí sim haverá fome, aí sim haverá perdição, aí sim vocês morrerão, aí sim vocês terão vergonha. O orgulho desses homens acarretou a família deles. O orgulho desses homens impactou nos seus filhos, impactou no que eles iriam colher lá na frente. Tudo porque eles só queriam satisfazer as suas necessidades, as suas vontades, e só focaram nas suas circunstâncias. Só focaram em resolver logo o sofrimento. Focaram em achar as suas próprias soluções através das suas próprias convicções. E Deus os estava chamando para serem humildes, para terem fé, para acreditarem, porque com isso eles provaram que eles não acreditavam em Deus, que eles não tinham fé em Deus e que eles não estavam prontos realmente para viver o chamado de Deus. Eu não estava pronta para viver, princesa. Todos os dias eu necessito da misericórdia que Deus promete a eles. Eu necessito da misericórdia, da humildade, da direção, da repreensão de Deus para que cada dia Ele possa me lapidar. Quanto menor ficamos, quanto menos a nossa vontade é feita, quanto mais a vontade do Pai é feita, mais próximas a Ele ficamos, mais próxima do caminho dele nós ficamos, mais próxima do nosso propósito e do nosso chamado ficamos, mais próxima das promessas ficamos, mais próxima, mais abençoada nós ficamos para abençoar a nossa família e as pessoas que nós amamos. Deus pede ao nosso coração, princesa, humildade para reconhecer a sua voz, para entender a sua voz e ser obediente, ainda que as nossas circunstâncias, ainda que a pressão aconteça, ainda que os inimigos pressionem, ainda que tenham ataques. Deus pede: obedeça-me, porque vocês não precisam ter medo. Eu estarei com vocês, eu terei misericórdia de vocês, e com isso todos os seus inimigos, todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que desejam o teu mal, eles terão misericórdia de vocês, e eu vencerei todos os seus inimigos por
6. Possamos refletir se nós estamos com o coração humilde, nos aconchegando a Deus e expondo todas as nossas fraquezas, todo o nosso orgulho, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que Deus sabe que faz mal e às vezes nós nem sabemos, que possamos ter humildade e falar: Pai, revele-me a mim. Revele ao meu coração o que eu faço que te desagrada. Revele ao meu coração o que eu estou fazendo, que está me fazendo me desviar, que está me fazendo pecar. E que se for da tua vontade, Pai, muda, transforma, me lapide, porque eu sei que é para o meu bem. O bom Pai nos mostra que nos ama quando Ele nos direciona, quando Ele nos repreende, quando Ele nos mostra onde podemos melhorar. Essa é uma das linguagens do amor de Deus. Não fique com raiva, princesa. Não fique triste quando Deus te advertir, quando Deus te mostrar um caminho. Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele te quer bem, porque Ele te quer cada dia mais parecida com Ele. Quando eu entendi isso, eu fui liberta. E todas as vezes que Ele me repreendia, todas as vezes que Ele me direcionava, todas as vezes que Ele mostrava onde eu estava pecando, e aquilo me deixava tão triste, tão mal, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, porque Ele me queria mais perto dEle, porque Ele não queria que eu me afastasse dEle, porque Ele tem prazer em mim, porque Ele tem prazer em você. Ainda que precisemos abdicar de ambientes, de amizades, de pessoas, ainda que Ele peça para que nós permanecemos na atual conjuntura, obedeça, princesa, que possamos ser lapidadas e transformadas e alcançarmos a plenitude, a paz que Ele nos prometeu e que Ele nos dá, porque eu posso te garantir como uma testemunha aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com uma amiga, deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.